Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em síntese, momento pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. E estamos aqui tratando especificamente, como você sabe, da lição de juvenis, fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. E estou aqui grato com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. Paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Bênção de Deus estar aqui. Amém. Nessa viagem que estamos fazendo pelo Novo Testamento, chegamos até a lição de número 9. E a lição tem um tema muito, muito bom, muito interessante, que trata o Evangelho de João, né? Ele vem logo ali após os sinópticos e temos e encontramos o Evangelho de João. Então, esse é o título da nossa lição, o Evangelho de João. Mas a lição também traz três objetivos. O primeiro é saber a que público é destinado o Evangelho de João, conhecer a linguagem utilizada pelo autor, e o terceiro objetivo é identificar as características de Jesus mais enfatizadas no livro. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição de hoje, que trata especificamente sobre o Evangelho de João. Como eu digo sempre, Lucas, que dica valiosa você tem para os nossos professores, nossos alunos que estão sempre acompanhando aqui o canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. Amém, graças a Deus. Nós vamos tratar, né, na lição 9 do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente um pouco dos outros três evangelhos que a gente considera como, ou a gente intitula de sinótico, né, pelo fato deles terem aí algumas semelhanças entre si. E como o Evangelho de João tem algumas peculiaridades, tem algumas singularidades, o meu objetivo é trazer para o professor uma certa sistematização, digamos assim, dessas pequenas singularidades, dessas pequenas diferenças que o Evangelho de João apresenta, para que o professor possa conseguir frisar ou caracterizar essas singularidades, essas peculiaridades de um modo de um modo de fácil entendimento para os seus alunos. Então, eu trouxe dois materiais que eu acho que que vão ser legais o professor trazer para a sala de aula. Nós vamos transmitir aqui. O primeiro deles é uma tabela comparativa entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. E o segundo é um infográfico, que eu acho que é um recurso muito interessante, que os professores devem utilizar nas suas aulas, porque o infográfico ele consegue condensar informações e deixar elas um pouco mais visuais, mais palatáveis. Então, se o professor conseguir está trazendo tanto a tabela informativa quanto o recurso, né, do infográfico juntos para conseguir condensar as informações e trazer essas informações de um modo mais fácil, mais resumido, assim, digamos. Eu acredito que ele vai conseguir alcançar os alunos de modo mais profundo e de modo mais rápido, porque a lição, geralmente, o tempo que os professores têm para dar aula é 50 minutos, né, uma hora, então ele não pode extrapolar esse tempo. Então, para que ele consiga ter o máximo de desempenho num menor tempo, ele tem que usar a maior quantidade de recursos que ele tiver à sua disposição. Então, eu acho que o uso dessa tabela e o uso do infográfico conseguem ajudar muito bem nesse objetivo dele. Nós vamos colocar aqui a tabela só para vocês terem uma noção e depois a gente vai ver o infográfico também. Essa daí que está sendo transmitida é a tabela da diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Eu coloquei alguns pontos que são interessantes, mas o professor fica à disposição para colocar outros pontos ou outros aspectos. Então, eu coloquei, por exemplo, data provável, que o Evangelho de João muito provavelmente escrito ali entre o ano 90, o ano 100, diferente um pouco dos outros evangelhos sinóticos, o estilo literário, que é
um pouco diferente ou bastante diferente, né? O estilo literário do Evangelho de João é mais reflexivo, com um grande arcabouço teológico, focado em discursos mais longos, mais extensos de Jesus, um pouco diferente dos evangelhos sinóticos, que é amplamente narrativo, focando sempre em ações e parábolas, principalmente se você for olhar para o campo das ações do Evangelho de Marcos. Cristologia, o Evangelho de João focado muito em trazer Jesus como Filho de Deus, como Verbo eterno desde a eternidade, enquanto que nos evangelhos sinóticos a cristologia é mais progressiva, sempre com a ênfase no Jesus humano, o filho do homem, né? Se a gente for olhar para o evangelho de Lucas, servo sofredor, se a gente for olhar para o evangelho de Marcos, o início dos evangelhos é bastante diferente, é interessante o professor frisar isso. No evangelho de João, João já começa mostrando Jesus, né, desde a eternidade, no princípio era o verbo. Já nos evangelhos sinóticos, a gente sempre vê que eles sempre começam com a narrativa do nascimento de Jesus, principalmente Mateus e Lucas com as genealogias, enquanto Marcos é focado mais no seu início ministerial propriamente dito. Parábolas, o Evangelho de João quase não tem parábolas, aliás, nem tem, ele tem algumas metáforas que Jesus utiliza, mas parábola propriamente dita mesmo não tem, diferente dos outros evangelhos. Discursos longos teológicos de Jesus, um foco maior em Jerusalém, a identidade de Jesus como eu sou, né? E batismo de Jesus não é descrito diretamente no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos é descrito com uma riqueza maior de detalhes, enquanto, por exemplo, ressurreição de Lázaro é algo que só tem no Evangelho de João e não é destacado nos sinóticos. Então são diferenças bem interessantes para o professor trazer. Outra coisa que eu também trouxe aqui para interessante mostrar para os professores é a utilização do infográfico para que os professores possam estar utilizando, é baseado naquelas 7 declarações de Jesus. Vocês sabem, professores, estão estudando com certeza, que Jesus faz 7 declarações no Evangelho de João. Então, por exemplo, ele diz que ele é o pão da vida, a luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, lá em João 11, caminho, verdade e a vida, em João 14, né? Videira verdadeira, em João 15. Então, são 7 declarações profundamente teológicas e que o professor pode estar trazendo. Esse infográfico, o professor pode estar acessando ele no site, acredito que é Voltemos ao Evangelho, salvo engano, site muito bom. Então, o professor pode estar lá, pega o infográfico, imprime e traz para os seus alunos, que é muito interessante. O infográfico tem uma imagenzinha representativa do lado do versículo que trata sobre aquilo. Então, eu acho que é um recurso muito bom para o professor trazer, porque, como eu disse, são 50, uma horazinha de aula, então o professor tem que usar esse pequeno tempo que ele tem com o máximo de desempenho que ele puder. Então, se ele trouxer este infográfico, ele já conseguiu aí ver bastante coisa do Evangelho de João, um arcabouço teológico muito grande, com um simples recurso que ele pode estar tanto mostrando aí de uma vez só para os alunos, como distribuindo aí para cada aluno ter o seu próprio infográfico e estar fazendo as suas próprias pontuações e anotações. Então, essas são as minhas dicas que eu queria trazer aqui para os professores. Eu acho que se eles utilizarem, vai dar muito certo nessa aula. Amém, Lucas. São dicas muito valiosas, dois métodos diferentes, assim que eu tenho certeza que se adequam à realidade dos professores, né? Ele tanto pode distribuir, como a gente sempre fala, pelo WhatsApp, ou imprimir, ou Isso. trabalhar de diversas formas. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar também nas minhas aulas com infográfico, porque ele gera a imagem e o texto, então você cria ali a relação imagem-texto, fica mais, como você disse, mais inteligível, mais palatável para o aluno. Eu também nessa lição eu pensei de modo que você, professor, trabalhe com o seu aluno na construção de um material. E que material seria esse? A gente sabe, os alunos já estão habituados a trabalharem tanto na escola ou até no estudo da Bíblia mesmo, com mapas mentais. E geralmente aqui nesse espaço eu sempre já trouxe o mapa mental pronto para você trabalhar esse mapa mental pronto.
Mas tendo em vista o Evangelho de João, eu acredito que ao final da lição, você, professor, reservando ali 10 minutos ou 15, mas eu acredito que 10 minutos seriam necessários, você consegue montar um mapa mental com os seus alunos. E o importante é que você deixe a participação em aberto, né? Aqui eu vou mostrar só um esquema de um exemplo do mapa mental, mas que essas perguntas e essa construção seria feita pelos os alunos de fato, né? Aí você dizia, como é que eu posso fazer isso? Se você tiver acesso a um flipchart, um quadrozinho branco lá na sua igreja, você pode estar fazendo isso com uma folha de papel ou numa folha de papel maior, você pode estar fazendo isso com os seus alunos, porque você vai fazendo as perguntas, né? E à medida que eles forem respondendo, vocês vão montando o mapa mental e vão retomando o que foi visto na aula. Aqui, aí é um exemplo que a gente vê do mapa mental com um título. Aí a gente tem Evangelho de João, que é isso que a gente está estudando, né? Aí ele colocou duas informações adicionais aí que algum aluno pode dizer, esse João aí era filho de Zebedeu, morreu, João morreu na velhice, né? Aí você puxa o autor, o tema, o motivo para que foi escrito, né? Algumas curiosidades, no exemplo desse daí, ele traz que João não é contado entre os sinóticos, pois a narrativa é diferente, né? Então, esse é um exemplo de um mapa mental que você pode estar utilizando dentro da sua aula. Outra perspectiva que eu estava, quando eu estava estudando essa lição, me veio à mente, o Evangelho de João trata algo muito interessante sobre a encarnação do Verbo, sobre o Logos. Então, você pode fazer uma atividade também com seus alunos na internet, tem vídeos curtos, né? Aquele, principalmente no YouTube, aquele shortzinho, né? E tem ali boas pessoas falando sobre o que é esse Logos. Você pode fazer, trabalhar uma pesquisa com os seus alunos, pedirem para eles pesquisarem sobre pessoas falando o que seria a explicação desse logos, né? E você vai ver que eles vão trazer esse material e você vai conseguir fazer uma explicação e juntar com eles e fazer a construção aí desse entendimento de uma melhor forma. Então, essas são as dicas que nós trouxemos para essa aula. Eu acredito que, se aplicadas ou se adaptadas, né, serão dicas que irão enriquecer a sua aula de EBD. Lucas, Amém, Paulo. Como as minhas palavras finais, não é? Eu digo ao professor que ele faça uma análise de tudo que foi dito e tente aí escolher por qual caminho ele deseja seguir. Nós trouxemos aqui muitos caminhos possíveis que ele pode abordar essa aula. Então, fica a critério mesmo do professor e da análise da sua própria classe para escolher qual é o melhor caminho para se seguir, né? Conhecendo seus alunos e a sua própria realidade, que ele pode seguir para estar trazendo aí, ministrando essa classe, sabendo que existem várias possibilidades, vários caminhos em abertos, e o que ele decidir seguir, com certeza, vai ser uma bênção e de grande proveito para os seus alunos. amém, glória a Deus. Nós ficamos por aqui te aguardando na próxima lição, na lição de número 10. Acredito que vai ser bênção de Deus para a sua vida, assim como é na nossa. A paz do Senhor e até a próxima lição.